Muito bem, torcedor do Vasco, uma nova semana se inicia para o nosso time repleta de compromissos na Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro, além de muitas informações e novidades sobre o nosso querido Cruz Maltino. É fundamental que você esteja atento, pois teremos uma série de atualizações nos próximos minutos e você sairá bem informado sobre tudo que está por vir nos próximos dias do Vasco. Também vamos falar sobre a quinta rodada do Campeonato Brasileiro que se finalizou ontem no domingo, com as últimas partidas além do confronto de amanhã contra o Lanús pela Copa Comebol Sul-Americana. É preciso abordar um ponto muito relevante que foi discutido na coletiva de imprensa do último sábado, especificamente sobre reforços. O comandante se pronunciou sobre essa questão e o clube já está começando a se movimentar para a janela de transferências do meio do ano. Fique ligado, pois teremos diversas novidades para dividir com vocês aqui. Aproveito para dar as boas-vindas a todos que estão chegando agora. Torcedor do Vasco, um momento de calma, pois a introdução será um pouco diferente. Quero compartilhar algo, 149.014, faltam menos de 900 pessoas para atingirmos a marca de 150 mil inscritos. Então, sem me alongar muito, meu pedido é o seguinte: pause tudo o que está fazendo. Aqui embaixo há uma opção que diz inscrever-se, clique nela e junte-se à nossa comunidade. É simples, rápido e fácil. Além disso, ative todas as notificações para não perder nada. Percebeu como é fácil? Conto com você para que isso aconteça? Vamos em frente e em breve alcançaremos os 150 mil inscritos. Você pode se inscrever, clicar no botão e ser parte da nossa família? Tudo é muito simples, rápido e fácil. Para complementar, você pode ativar todas as notificações. Viu como é descomplicado, sem mistério? E conto com você para que isso se concretize. Vamos juntos rumo a esses 150 mil inscritos. A colaboração de cada um é essencial. Também não se esqueça de curtir o vídeo, isso é vital para ajudar na divulgação. Portanto, inscreva-se, curta e compartilhe. Vamos logo alcançar esses 150 mil. Então, amigo vascaíno, o vídeo agora avançou e seguimos adiante, pois vamos falar sobre o Vasco da Gama, começando, claro, com a quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Na tela, você vê a classificação atual da Série A do Brasileirão. É importante ressaltar que ainda há um jogo a ser disputado nesta segunda-feira entre Bahia e Ceará às 8 horas da noite. Todas as outras partidas já ocorreram. A quinta rodada teve início no sábado, com um embate entre Corinthians e Sport às 4 horas da tarde, onde o Corinthians saiu vitorioso pelo placar de 2-1, ultrapassando o Vasco na tabela. No mesmo dia, também tivemos Vasco e Flamengo jogando às 9 da noite, além do duelo entre Grêmio e Internacional. Ontem, domingo, o Juventude empatou com o Mirassol em 2-2, o São Paulo superou o Santos por 2-1, o Atlético Mineiro derrotou o Botafogo por 1-0, o Fluminense empatou com o Vitória no Maracanã em 1-1, o Fortaleza perdeu para o Palmeiras por 2-1 e o Red Bull Bragantino venceu o Cruzeiro no Nabi Abichedid em Bragança Paulista pelo placar de 1-0. Com esses resultados, a tabela do Brasileirão se apresenta da seguinte forma, colocando o Vasco a 3 pontos da zona de rebaixamento. Essa distância não poderá mais ser alterada nesta rodada, uma vez que Bahia e Ceará não estão no Z4. O Vasco também se encontra exatamente a 3 pontos do G4. Assim, atualmente, o Vasco ocupa uma posição intermediária na tabela, estando a 3 pontos dos 4 primeiros colocados e a 3 pontos dos 4 últimos. No entanto, a colocação do Vasco da Gama pode sofrer alterações. Na verdade, cometi um engano, pois o Bahia se encontra no Z4, então se o Bahia vencer, ele irá... atualmente o clube carioca está separado do G4 por exatamente 3 pontos, não? É mesmo! A equipe ocupa uma posição intermediária na tabela, estando a 3 pontos, tanto dos 4 primeiros colocados quanto dos 4 últimos. Essa situação pode ser alterada, pois uma das equipes na zona de rebaixamento tem a possibilidade de vencer e com isso chegaria a 6 pontos, empurrando outra para a parte inferior da tabela. Assim, a equipe ficaria a apenas 2 pontos da zona de rebaixamento,
Embora eu acredite que essa equipe não consiga a vitória, pois enfrenta um momento difícil com 4 partidas disputadas e apenas uma vitória até aqui no campeonato. Entretanto, neste momento, podemos dizer que o time está na metade da tabela somando 7 pontos, junto a outros clubes que têm a mesma pontuação. O clube está em desvantagem em relação ao saldo de gols, onde um dos times apresenta um saldo positivo de 2 gols, enquanto outros 2 estão com saldo zerado, e a equipe em questão tem saldo negativo de um resultado da derrota por 3-0 para um adversário em sua casa, além da derrota por 2-1 para outro concorrente. Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, que acontecerá no próximo domingo às 6h30 da noite no Parque do Sabiá, no dia 27 de abril, a equipe que é o amor de muitos torcedores enfrentará um adversário que já tem tradição. Uma vitória sobre este rival pode levar o clube a subir na tabela do Campeonato Brasileiro. Entretanto, antes de pensar nesse compromisso, é necessário concentrar-se no próximo desafio. Amanhã, a equipe já estará em campo novamente para um confronto que promete ser bastante intenso. Este será um embate significativo pela 3ª rodada da Copa Comebol Sul-Americana, onde a equipe medirá forças com a atual líder do grupo. Às 9h30 da noite em nosso caldeirão. Após essa partida, o time só voltará a jogar na Sul-Americana no dia 7 de maio, contra um clube da Venezuela. Este duelo contra o líder do grupo é fundamental, uma vez que ambos possuem a mesma quantidade de pontos. Portanto, se a equipe vencer a partida de amanhã, se tornará a líder do grupo na Copa Comebol Sul-Americana. E olha, meu amigo, vou puxar aqui, como se costuma dizer, no momento, a equipe está na liderança da fase de grupos do grupo G da Copa Comebol Sul-Americana, mas compartilha a mesma quantidade de pontos que outra equipe. Isso significa que, caso essa equipe vença na partida de amanhã, tomará a dianteira do grupo G. Vou trazer à tona uma declaração feita por um atleta em uma entrevista que gerou grande repercussão. Você se lembra do que ele disse sobre seu desempenho? Se não, vou relembrar. Você acredita que essa equipe tem potencial para lutar por uma posição de destaque? Ao olharmos para o ano de 2024, a situação era bastante desafiadora. Conseguimos, no âmbito esportivo, abordar novos aspectos e, após 13 anos, chegamos a uma semifinal de uma competição nacional relevante e, depois de 5 anos, a uma competição internacional. É evidente que, para a trajetória do clube, isso pode parecer pouco, mas no contexto dos últimos anos foi uma conquista importante. No entanto, essa situação rapidamente se transformou em um caos que muitas vezes me deixou confuso. Um ano que começou sem boas perspectivas, culminou em um panorama de grandes dificuldades, mas de forma digna, ainda que não da maneira que o clube realmente merece. Participamos de algumas competições relevantes, especialmente um torneio nacional. Se fizermos uma análise, esse é um exercício interessante para todos. Acredito que o nosso elenco atual está entre os 8 melhores. O desempenho que alcançarmos será crucial para determinar se conseguiremos nos aproximar do G4 e, consequentemente, da Libertadores. Portanto, sou honesto e transparente com os torcedores. Em minha opinião, o elenco está entre os 8 melhores e o desempenho será o que moldará nosso futuro. Para os torcedores, essa foi a afirmação do presidente, que acredita que o clube possui um elenco que se inclui entre os 8 melhores do futebol brasileiro. E como o destino quis, a tabela de classificação mostra que o clube terminou a 5ª rodada na 8ª posição do torneio nacional, é notável, pois até agora a equipe não ficou em nenhuma rodada abaixo dessa colocação. Assim, as palavras do jogador, mesmo que tenham sido proferidas em um momento de dúvida, continuam a se mostrar pertinentes. Vocês notaram que o clube concluiu a 5ª rodada na 8ª posição do torneio nacional? E isso é surpreendente, pois até agora a equipe não encerrou nenhuma rodada abaixo dessa colocação. Dessa forma, as palavras do atleta, que para muitos parecem desconectadas da realidade, ainda se mantêm consistentes, já que neste momento o clube é um dos 8 melhores na disputa segundo a classificação atual. Contudo,
É importante sermos sinceros e realistas. Precisamos falar com clareza: a equipe não conta com um dos 8 melhores elencos do Brasil? Ao analisarmos os elencos, fica evidente que o Palmeiras possui um grupo de jogadores de alta qualidade, assim como o Flamengo, o Fluminense, o Corinthians, o Cruzeiro, além do São Paulo e do Internacional, que apresentam times superiores em relação ao Vasco. Também se pode incluir o Botafogo e o Atlético Mineiro, que já foram citados como clubes com elencos mais robustos. É provável que outros times como o Bahia, o Santos, o Grêmio e o Fortaleza estejam em um patamar semelhante, mas definitivamente não há elencos inferiores a esses primeiros em comparação com o Vasco da Gama. Embora o Vasco tenha um time considerado abaixo desse grupo principal, ainda assim é competitivo. A expressão frequente que se escuta é que não é essa Coca-Cola toda, mas também não é algo a ser subestimado. O Vasco possui jogadores interessantes. Atualmente, é indiscutível que o clube tem o melhor atacante do futebol brasileiro. Muitos podem argumentar que esse título poderia ser atribuído a outro atleta, mas considerando a sua lesão, esse outro não tem sido nem titular de sua equipe. Quando voltar, é provável que assuma essa posição. Mas no momento, em termos de gols e atuações em relação aos colegas, o Vasco possui o melhor atacante do país. E isso é um ponto certo. O clube também conta com um dos principais goleiros do futebol brasileiro, se não for o melhor. Além disso, tem um lateral direito que se destaca. Ontem, em uma conversa com um amigo, discutimos sobre esse jogador que é reconhecido como um bom atleta. Esse lateral direito é intrigante. Durante nossa conversa, mencionei suas qualidades e o amigo destacou que ele é veloz, forte e muito intenso, além de voltar para ajudar na marcação. Concordei, mas apontei que o principal desafio dele reside na tomada de decisões. De fato, ele tende a ser precipitado e costuma errar o último passe. Enfatizei que seu desafio é de fato a escolha de jogadas. Comentei que se tivesse mais inteligência com todas as suas qualidades, certamente estaria em um dos grandes times europeus. Ele possui o potencial de um ótimo jogador, mas a limitação se encontra em suas decisões. Entretanto, em um mercado tão restrito, o Vasco está bem servido nas laterais, tanto do lado direito quanto do esquerdo, com outro jogador que, embora não seja extraordinário, desempenha bem sua função. O Vasco também tem um primeiro volante que vem realizando uma campanha consistente no Campeonato Brasileiro até aqui. Assim, já conseguimos mencionar diversos jogadores importantes. O clube conta com um meia armador que se destaca entre os melhores do futebol nacional. Embora esse jogador tenha algumas limitações em comparação aos grandes meias do país, ainda assim é um atleta com números impressionantes. O que o jogador na ponta esquerda entrega é significativo no atual cenário do futebol brasileiro. Apesar de existirem bons jogadores, isso não implica que o elenco esteja completo, pois ainda há carência de contratações essenciais. Um ponta-direito ainda não foi definido e, embora haja expectativa de que outros atletas possam evoluir, ainda não existe um titular fixo nessa posição, como acontece do lado esquerdo. Além disso, curiosamente, ainda se faz necessária a presença de um segundo volante, a menos que algum dos jogadores comece a apresentar um bom desempenho a partir de agora. É crucial encontrar um bom equilíbrio no meio de campo com atletas que possam contribuir efetivamente. A evolução de determinados jogadores gera expectativas, assim como a procura por um atleta que possa atuar pelo lado direito, visto que à esquerda a situação já é mais clara. No que diz respeito a um dos volantes, ainda existe a necessidade de um segundo jogador nessa posição, a não ser que outro atleta apresente um bom nível de atuação a partir de agora. O elenco conta com algumas alternativas, mas a demanda por um volante adicional e por zagueiros ainda se mantém. Atualmente, o clube está ativo no mercado em busca de jogadores que possam se unir ao time na próxima janela de transferências. As informações disponíveis sugerem que a equipe já possui alguns nomes em mente para o próximo período de contratações que ocorrerá no meio do ano. Esse intervalo terá início no começo de julho e se estenderá até o início de setembro. E a equipe observa essa janela com a intenção de fortalecer seu grupo. Entre os nomes em análise, há um jogador que desperta grande interesse, já que negociações foram realizadas no início da temporada.
quando houve tentativas de rescisão contratual amigável, pois ele demonstrava a vontade de jogar pelo clube? E ao lado do técnico, as tratativas estão em um estágio avançado e a probabilidade de concretização desse negócio parece bastante sólida. Além desse atleta, existem outros dois nomes que apresentam desafios mais significativos. Um deles recebeu uma proposta, mas essa oferta foi feita muito perto do fechamento da janela anterior. O clube vinha em conversas com uma equipe do exterior desde o início do período de contratações, apresentando valores que foram recusados repetidamente. Com 1 ou 2 dias restantes para o fim da janela, uma nova proposta foi feita e aceita. Mas o tempo se mostrava um fator complicador, uma vez que a janela de transferências daquela liga estava prestes a encerrar e as direções perceberam que a oferta era atrativa. A equipe hesitava em vender um jogador essencial, sem ter um substituto à disposição a tempo. Embora o acordo não tenha sido concretizado, a direção deixou claro que se surgisse uma nova proposta no próximo período de contratações, a negociação poderia ser reaberta. Outro jogador que surge como uma possibilidade é um atleta que atualmente atravessa um momento difícil em sua carreira. Ele sonha em representar a seleção nacional em uma competição relevante e um retorno ao seu país. Pode ser necessário para isso. Sendo torcedor do clube, ele se torna uma opção interessante, mas a situação é mais complicada neste caso específico. Assim como o jogador que chega para reforçar a defesa, também se busca outros atletas que possam ser integrados ao time no próximo período de contratações. O técnico, em uma coletiva recente, abordou questões relacionadas a reforços. Ele já havia sido questionado sobre isso em outras ocasiões, mas evitou fornecer uma resposta direta. Quando inquirido novamente, afirmou que o elenco apresenta algumas carências e, para evitar que isso cause descontentamento entre os torcedores, procurou esclarecer o que todos já suspeitavam. O assunto dos reforços está em discussão e se justifica de uma maneira que reafirma uma realidade já conhecida. O clube possui um elenco que precisa de ajustes. Vamos tratar desse tema de forma direta, pois é natural que muitos estejam preocupados. Minha explicação pode ser um pouco extensa, mas é essencial. Quando assinei com o clube em dezembro, ficou evidente que não haveria exageros considerando o quanto o futebol demanda investimento. Em nome da gestão e de toda a diretoria, é importante ressaltar o empenho que estão tendo para organizar a instituição. Os pagamentos serão feitos em dia e as melhores condições serão oferecidas, mas não haverá medidas impulsivas. Diante dessa assembleia, com a responsabilidade que carrego, não posso fazer declarações irresponsáveis, preciso trabalhar com a equipe e transmitir segurança, pois sabemos que podemos obter resultados com este elenco. Não sinto necessidade de justificar-me à mídia, pois as condições do clube já foram estabelecidas em dezembro. Estou satisfeito com isso, pois foi o que me informaram nas reuniões do dia 19. Quero que todos compreendam que, apesar das questões políticas, o trabalho tem sido notável. Embora não tenhamos conquistado títulos nos últimos 3 anos, esta fase é um preparo para que no futuro o clube recupere sua força e volte a realizar grandes investimentos como em épocas anteriores. Estou contente com as reuniões que realizamos, pois a conversa foi muito clara e objetiva. Se a diretoria conseguir novos recursos ou parcerias no meio do ano, poderemos agir. Contudo, esse não é o cenário atual. Portanto, continuo satisfeito, pois a conversa com os dirigentes foi transparente e sincera. Alguns atletas que chegaram já mostraram um desempenho positivo, enquanto outros estão ainda se ajustando, o que é natural para quem chega especialmente em nosso país. Assim, seguimos adiante acreditando que podemos alcançar grandes metas, embora não tenha certeza de até onde isso nos levará. O que almejo é que mantenhamos um equilíbrio em nossa jornada. Esse grupo recebeu algumas contratações que já apresentaram um desempenho satisfatório, enquanto outros estão em processo de adaptação, o que faz parte do trajeto de quem inicia, especialmente no nosso contexto. É assim que vamos avançar. Acredito que podemos ir longe, mas não sei exatamente até onde. O que espero é que consigamos um equilíbrio melhor. Não vale a pena ter um desempenho excelente em uma partida e abaixo do esperado em outra. Prefiro um time que mantenha uma nota razoável em todas as partidas, em vez de ter um jogo nota 8 em um dia e nota 3 no seguinte. Essa regularidade será o meu objetivo em relação a este grupo. A mensagem que desejo transmitir é que
O foco deve ser na construção de uma equipe coesa, capaz de apresentar um bom desempenho de forma constante. A posse de bola foi superior a 60% para o time na segunda metade da partida, demonstrando um controle evidente do jogo. No segundo tempo, ocorreram mais de 3, possivelmente 4 cartões amarelos. A assistência foi significativa e, sem dúvidas, a equipe deve conseguir marcar mais de um gol no complemento da partida. É provável que tenhamos observado mais de 2 faltas durante o jogo. Embora o time não seja excessivamente faltoso, é possível que venhamos a ver mais de 6 cartões amarelos nesta partida. Em relação aos chutes, é provável que tenhamos mais de 3 e as expectativas são otimistas. Um valor considerável já foi investido na plataforma e atualmente a quantidade disponível é de 880. Assim que entrei, consegui um retorno de R$1.000, pois ao se registrar é oferecido esse valor inicial. Há uma variedade de jogos disponíveis, incluindo os do Campeonato Brasileiro que acontecerá amanhã, como o confronto entre Vasco e Lanús que está na tela. Existem apostas de 500 na moeda do jogo, assim como a partida do Bahia na Copa do Nordeste, além dos jogos de equipes brasileiras na Série A, como o Internacional na Libertadores e o Flamengo enfrentando o Libertad. Algumas apostas são gratuitas, enquanto outras demandam um investimento. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Dorival Júnior é o novo técnico do Vasco da Gama e a contratação do treinador promete ser um marco na temporada do clube carioca. O anúncio oficial foi feito pela diretoria do time na última terça-feira, confirmando a chegada do experiente treinador para assumir o comando da equipe, que enfrenta um momento de pressão e expectativas altas da torcida. Com uma trajetória consolidada no futebol brasileiro, Dorival chega ao Vasco com o desafio de devolver ao clube o caminho das vitórias e, quem sabe, conquistar títulos importantes. A escolha de Dorival Júnior foi vista como estratégica pela diretoria vascaína. O técnico tem um histórico de sucesso em clubes de grande porte, com passagens notáveis por equipes como Flamengo, Atlético Mineiro e Santos. Sua carreira é marcada por sua capacidade de organizar times defensivamente sólidos e, ao mesmo tempo, implantar um jogo ofensivo equilibrado. Ele é reconhecido pela sua habilidade em dar novas energias aos elencos e motivar jogadores a se destacarem individualmente, algo que poderá ser crucial para um Vasco que busca retomar seu espaço no cenário nacional. Ao longo de sua carreira, Dorival Júnior foi capaz de conquistar títulos importantes e impressionar com sua capacidade de adaptar suas estratégias às características dos elencos que comandou. Isso deve ser fundamental para o Vasco, que possui um elenco talentoso, mas que ainda carece de uma consistência necessária para alcançar as primeiras colocações no Campeonato Brasileiro e conquistar os objetivos mais ambiciosos da temporada. Torcida vascaína, que vive um misto de ansiedade e esperança, tem grandes expectativas para o trabalho de Dorival. Após um início de temporada instável, o time necessita de uma nova mentalidade e o treinador é visto como o nome ideal para reorganizar o time e implementar um estilo de jogo mais competitivo. Além disso, a experiência de Dorival em grandes clubes pode ser a chave para ajudar o Vasco a atravessar momentos difíceis, como os que o clube tem enfrentado nos últimos campeonatos. O desafio de Dorival Júnior será imediato. O Vasco precisa de bons resultados para se recuperar na tabela e conquistar o apoio irrestrito de sua torcida, que sempre foi exigente, mas também muito apaixonada. O clube carioca tem o potencial de se recuperar com o comando de um técnico experiente, que sabe como lidar com a pressão e motivar seus jogadores para alcançar objetivos elevados. Ao lado de sua comissão técnica, Dorival Júnior já iniciou os trabalhos com o elenco, avaliando o desempenho dos jogadores e planejando a preparação para os próximos desafios. A torcida está de olho em cada movimento do novo comandante, aguardando ansiosamente para ver como o time se comportará sob sua liderança. A aposta no treinador pode ser o ponto de virada para o Vasco, que espera um 2025 repleto de vitórias e conquistas. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias.
Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!